Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa, é o dia que nós precisamos realmente viver. É nesse dia que nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor, de dar glórias a Ele. O dia de ontem já é um dia passado, é um dia onde nós louvamos, aprendemos, fomos abençoados, fomos direcionados. Pode ser que você tenha vivido um dia tão difícil, um dia assim que te gerou muitas amarguras, como também muitas tristezas. E pode ser que hoje seja um dia ainda, como se diz, um dia que é reflexo de todas as tristezas que você viveu. Mas deixa eu trazer uma palavra para você. Jesus te ama. Ele não quer ver você assim como não quer me ver em situações difíceis. Mas ele disse: nesse mundo nós teríamos aflições, e muitas das aflições que vivemos são produzidas por nós mesmos, né? Em outras são as consequências do pecado. É o pecado que há no mundo. Lembre que o salário do pecado é a morte. Então, se hoje nós vemos doenças e mortes, é em razão do nosso distanciamento de Deus. Mas Ele tem um plano de redenção, Ele tem um plano onde nós vamos voltar a viver na Sua presença. E para isso tem um único caminho a seguir, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E basta apenas o entregar o coração. Lembra? Provérbios 23:26. Entrega, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se alegrem dos meus caminhos. E os caminhos do Senhor estão aonde? Como é que eu aprendo cada vez mais? Como é que eu sigo os caminhos de Jesus Cristo? Através da Bíblia, através da palavra do Senhor. E essa semana nós estamos falando um pouco mais sobre a questão: que dia realmente Deus santificou? Porque hoje nós vemos muitos falarem do domingo e muitos falarem do sábado. Mas e aí, qual dia realmente Deus santificou? Antes de qualquer leitura, de qualquer estudo, vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja sempre o Senhor, Pai. Guia-nos, Pai, nessa Tua palavra, Pai, para que realmente compreendamos, Pai, os Teus caminhos, para que a nossa fé seja fundamentada, Pai, em entendimento, Pai, e que isso enriqueça nossos corações com a alegria de Te conhecer. É o que nós queremos e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Hoje eu quero começar lendo com vocês o livro de Mateus, tá? No capítulo 26, no versículo 17. Ele fala o seguinte: no primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Vamos lá. É importante nós começarmos aqui compreender o que era a Páscoa, né? O que é a Páscoa? E aqui já nos dá um sinal bem importante. Jesus Cristo, ele foi capturado e crucificado no primeiro dia da Páscoa. Tá? Eu digo aqui que tudo que Deus faz no Antigo Testamento reflete o que Ele faria no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento são as revelações daquilo que Ele, através dos profetas, né, através da sua palavra, nos explicou como é que as coisas aconteceriam. O plano de redenção, o plano que fez com que nós realmente tenhamos a oportunidade de reencontrar o Senhor novamente. E aí vem a questão da Páscoa. A Páscoa, ela foi determinada, foi realmente colocada por Deus para que fosse seguida lá na época em que os hebreus ainda eram escravos do povo do Egito. Mas foi aquele momento em que ele diz: agora eu vou libertar vocês. Agora vocês vão sair dessa terra e vão para uma terra que mana leite e mel. E esse momento de saída vai ser celebrado de uma maneira. E essa maneira, ela exemplificava, ela mostrava exatamente aquilo que ele faria através de Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Então a Páscoa celebrada pelos hebreus, né, pelos judeus, ela reflete exatamente a obra que Deus fez através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? Mas então vamos voltar lá para entender como é que isso aconteceu. Então você vai lá em Hebreus, no capítulo 12, tá? Vai ser desde o versículo 1, tá? Para que a gente compreenda um pouco mais o que é a Páscoa. Vamos lá. E aí vem um ponto importante. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Este mês vos será o principal dos meses. Veja um ponto importante aqui. Quando Deus quer determinar uma coisa, Ele não deixa no ar, Ele fala. Ele disse, quando Ele criou o mundo, Ele falou que o sétimo dia Ele tinha santificado e abençoado. Nos 10 mandamentos, ou seja, nos seus mandamentos, Ele determinou dizendo, olha, o sábado é o dia do Senhor. Ele falou, Ele não deixou assim, ó, vejam aí, vocês entenderam o que estou falando? Não, Ele foi claro. E nesse momento da Páscoa, a festa dos pães asmos, Ele determinou, dizendo, olha, esse vai ser o primeiro mês, o mais importante para vocês. Então, quando Ele quer que algo seja determinado, Ele fala. Ele determina, Ele não deixa. Deus não é um Deus de confusão. E ali Ele continua dizendo o seguinte, falai toda a congregação, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então ele já determina aqui, ó, lá no 10º dia do primeiro mês, vocês vão fazer isso. E ele continua, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. Esse cordeiro já começa a representar quem? A Jesus Cristo. E ele fala, vocês vão guardar até o 14º dia. Está vendo como Deus ele vai determinando, Ele vai falando, é assim. Quando eu quiser que vocês façam algo, vai ser assim. Eu não vou criar, eu não vou dizer nada, deixar no vago. Eu vou dizer, é assim. Tá? E é assim que Ele fez até então. E guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no sepulcro da tarde. Lembra, Jesus Cristo, eu falei para vocês, a Páscoa começou. 14º dia, Jesus Cristo fez a ceia, depois disso foi para o Getsemane, lá foi capturado, passou a noite sendo interrogado, foi humilhado, veio para um juízo público, foi condenado, foi humilhado, foi castigado, foi crucificado, por volta das 3 horas da tarde, ele morreu. E antes que o dia acabasse, pediram para que tirasse o corpo dele. E vou te explicar o porquê. Então, tá vendo que o 14º dia é onde ia começar? Ele fala aqui, a palavra que ele usa aqui, que é imolará no crepúsculo da tarde o cordeiro. Tá vendo que lá ele já mostrava o que seria feito para que realmente nós fôssemos libertados da morte. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Quando ele fala tomarão, não está mandando nós tomar, não. Ele está dizendo naquele momento que você vai tomar o sangue e vai marcar na porta. Por que ele marcar na porta? Porque ele mostra aqui alguns pontos embaixo, que diz o seguinte, desta maneira ele explica como deve ser comido, né? E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Tá? Eu sou o Senhor. O sangue vos será sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então veja bem, naquela ocasião ele falou, marca a porta, marca a casa. E quando eu passar, eu não vou ferir vocês. Tá? Agora vamos trazer para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele falou o que para nós? Teve até um discurso dele que virou uma polêmica. Ele falou assim, ó, se não comeres da minha carne e não tomares do meu sangue, não serão salvos. O que ele estava querendo representar? Que o que representou, ele estava querendo mostrar para eles, a Páscoa, sabe a Páscoa que vocês fizeram? Aquilo representa a mim. E se você não tomar do seu sangue, ele fala, mas tem que tomar do sangue dele, mas não era a porta que tinha que marcar? Mas quem é a casa a ser protegida agora? É você. Por isso que se precisa, ele fala, tomarás do meu sangue, mas não é de uma forma literal, gente. É da forma de dizer assim, ó, entrega o teu coração, deixa eu trabalhar na sua vida e deixa eu morar nesse coração, porque o meu sangue vai te lavar, o meu sangue vai te purificar dos teus pecados. Tá vendo de onde surgiu isso? E ali ele fala agora aqui, ó,
E aí depois, estes dias vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Enquanto houver geração, tem que ser celebrado. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento da casa, aí começa a orientar. Então foi por 7 dias. Então Jesus Cristo ele foi crucificado no primeiro dia, né, no primeiro dia da Páscoa, que caiu na sexta-feira. Observem que depois que eles tiraram o corpo de Jesus Cristo, todos os judeus ali, todos os hebreus foram, todos sem exceção, foram cumprir com a ordem que Deus deu. No sábado me santificarás, guardarás o sábado. E todos guardaram, todos guardaram. Tanto que levaram o corpo e não embalsamaram ele. E não levaram lá os perfumes, como é de tradição, porque era sábado e sábado de descanso. Então tá vendo que existe ali, quando Deus determinou uma data, ele fala, ele não fica vagando, ele fala, vai ser assim. Esse período de Páscoa dos hebreus nem sempre cai na sexta, porque é o 14º dia até o 21º, assim como o nosso ele varia. Então a Páscoa nunca vai cair necessariamente no domingo, né? Nunca vai acontecer, porque o deles é 7 dias. E Jesus Cristo disse que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então quando a gente vê aqui, que quando você buscar na palavra, vamos pegar em Marcos, por exemplo, vamos lá, o livro de Marcos, né? Passado o sábado, ou seja, passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então passou o sábado que eles guardaram, ela foi lá comprar os aromas, tá vendo? Que aí sim eles poderiam comprar, foi comprar os aromas, preparar, e como mesmo diz na palavra, né, em alta madrugada, não tinha nem nascido o sol ainda, elas foram até lá. E aí encontraram o túmulo aberto, que era o primeiro dia da semana. Por essa razão de ser o primeiro dia da semana, que ao longo dos séculos se determinou que aquele seria o dia a ser guardado, né? Por causa disso, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. A nossa Páscoa, ela não é celebrada da mesma forma que a Páscoa estabelecida por Deus, né? Nós celebramos o domingo de Páscoa, que tem lá uma sequência, né? Uma contagem para se determinar aquela data. Então, assim, estabeleceu-se a Páscoa que nós acompanhamos hoje, a Páscoa que eu e você comemoramos, ela foi estabelecida no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi um concílio presidido por quem? Constantino. Então você vai buscar agora a história de Constantino para entender o porquê que hoje nós celebramos a Páscoa na data que é e não da maneira como era. Porque até então, até o 4º século, a Páscoa, mesmo diante dos cristãos, assim, os cristãos, eles tinham como Jesus Cristo a revelação de toda a fé deles. E eles guardavam a Páscoa conforme estava sendo guardada anteriormente. Mas a partir do Concílio de Nicéia, as coisas mudaram. Então, para você entender o porquê que as coisas acontecem. Então, quem determinou que o domingo fosse o dia santo? Foi as tradições estabelecidas por homens. Mas quando você vê na Bíblia, você não vai ver isso. Porque Deus, quando ele determina, ele fala, gente. Ele não fica no vago, não fica, veja bem para vocês discutirem. Não, ele não deixa para discussão. Ele fala, ele é um pai, sabe? Ele determina, ele determina. Então, isso que eu te digo, para pensar. Fundamenta a sua fé. Fundamenta a sua fé. Então, nós não devemos comemorar a Páscoa? Deve. Comemora a Páscoa. Celebra ao Senhor. Mas é preciso fundamentar as coisas. Lembra que Paulo falou? Deus sabe que nós temos zelo por Ele, mas não fazemos com entendimento. Essa é a diferença. Por isso que eu te convido sempre, vamos estudar a Bíblia. Sabe, eu queria tanto ouvir vocês, eu queria tanto aprender com vocês, porque é o que eu quero só aprender, é só isso. Eu quero que minha fé seja fundamentada, porque Deus diz bem claramente, sim, você quer, eu te explico. Eu não vou deixar vocês vagos, sabe, como palhas sendo empurradas, levadas por qualquer vento de doutrina. Então pensa bem, busca a palavra. Deus quer teu coração. Ele diz que você já tem a salvação. Se alguém diz para você que você não tem esse direito, tem. Basta você entregar, basta você se arrepender, entregar seu teu coração. Confessa a Ele e creia no teu coração. E Deus, através de Jesus Cristo, quer te levar para próximo dEle.
eu ainda não terminei. Ainda existem situações que vão acontecer com os apóstolos sobre essa questão nesse dia. E a gente vai continuar falando, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Amém.